nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é motivo de muito orgulho, de muita alegria estarmos aqui juntos mais uma vez, reunidos como igreja, para bendizer, para louvar o nome do Senhor. Queria convidar você a abrir em João capítulo 4, texto muito lindo da Palavra de Deus, que eu quero dividir para ser o alicerce para a gente poder construir a mensagem dessa noite. Assim diz, a partir do verso 4, e era necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Isso era por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco da sua água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água para beber, você é que me pediria, e eu te daria água viva. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que temos de falar da Tua Palavra. Conduz a administração, Pai, fala profundamente aos nossos corações, porque nós dependemos de Ti. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos sentir da Tua presença. É por isso que nós te suplicamos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Sabe, a ministração dessa noite vai falar sobre uma mão amiga. E antes de falar da mão amiga, eu preciso falar de você. Mas antes de falar de você, eu preciso falar de mim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem dias que já começam tão nublados que a gente tem vontade de nem sair da cama. Acontece com vocês também? Não é só comigo. Tem dia que você vai falar assim: cara, o que me espera nesse dia é tão pesado, tão complicado, que na boa, o relógio toca e você fala: não tocou. É mentira, não tocou. Eu ainda estou dormindo, isso é um sonho. Não é hora de sair daqui. Eu não quero começar esse dia ainda. Eu preciso ficar mais um pouquinho. Né? Porque no fundo, você sabe o que te espera. Então você não quer enfrentar aquilo. Tem outros momentos que a gente levanta, a gente sai e a gente chega na tempestade, digamos assim, e quando a gente chega ali, a gente fala: eu tinha certeza que eu não devia ter saído da cama. É só comigo que acontece ou tem mais alguém? Mais alguém me acompanha nesse negócio aí? Não é claro, quando você chega assim: cara, eu sabia, quando aquele ônibus veio que eu corri para pegar, eu sabia que não era para ter corrido, era para ter deixado passar. Eu lembro que quando eu voltei para pegar a carteira, não era para ter pego, para chegar lá no ponto, lembrar que eu não estava com dinheiro, para voltar e falar: pô, não tive como ir, porque eu não tinha. Não é assim? Muitos momentos da nossa história nós passamos por situações de confronto que a gente repensa se a gente deveria ter chegado àquela situação, se a gente deveria ter entrado naquilo ou não. Isso é natural do ser humano. Amém? Bom, em meio a isso, em meio a esses momentos, em meio a esses chats que a vida nos dá, nós precisamos tomar algumas decisões. Que decisões? A decisão primeira é: nós damos ouvido a esses sentimentos ou não? Nós continuamos os desafios, nós continuamos e enfrentamos, ou pura e simplesmente batemos no tatame e desistimos do combate? Não é isso? Então nós precisamos, diante das situações, entender o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Eu vou lutar pelos meus objetivos ou eu vou pura e simplesmente entregar, deixar tudo para lá, deixar tudo para trás? Reflitam sobre isso. Eu preciso que você pare e reflita sobre isso para que eu possa começar a descrever a história de Jesus. Porque quando eu penso em Jesus, ele é o cara mais fantástico do universo. Mais fantástico. Ele é o nascido de mulher mais extraordinário que eu já vi.
e que a história relata. E o interessante é que não é somente a história do cristianismo. Diversas religiões distintas falam de uma forma maravilhosa sobre ele. Não é verdade? Então mostra que ele é uma pessoa totalmente diferenciada. E muitas horas eu paro na minha vida antes de conhecer a palavra, e aí eu preciso parar e te fazer uma coisa. A Bíblia fala, através da própria fala de Jesus, que nós pecamos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a gente começou esse culto falamos exatamente sobre o quê? Conhecer o poder de Deus. E agora eu estou falando o quê? Da necessidade de conhecer as Escrituras. Porque se eu não conhecesse as Escrituras, eu não teria como estar escrevendo o que eu estou falando agora. Concordam comigo? Então, em alguns momentos, quando eu paro e penso, eu lembro da história de Jesus e diversos capítulos que ela passou. Mas por que eu lembro? Porque eu estudo. Então, hashtag fica a dica. Leiam a palavra de Deus. No momento da dificuldade, muitas Bíblias podem ser queimadas, mas o que está dentro da sua mente não pode ser roubado. Não, pastor, se pegar, eu vou lá na internet e busco. Quem usa Apple já viu o que aconteceu na China no passado, né? O governo simplesmente chegou e falou: tira o aplicativo da Bíblia, não quero mais. Não foi isso? Aí tentaram negociar e falaram assim: se ficar perturbando, eu dou outro embargo. Eu digo: não, deixa só o aplicativo da Bíblia bloqueado. Não, mas eu tenho aqui meu erro, vou ler na Bíblia. Leria, porque o governo decidiu tirar. Você está entendendo isso? Mas se você sabe o que está escrito ali, ninguém tira de você. Então, em nome de Jesus, seja um leitor da palavra. Pastor, não tenho o costume de ler, então repreende isso em nome de Jesus, começa a ler. E aí eu tenho que dar uma pausa aqui e entrar numa tese de mestrado, quando eu tive o prazer de descobrir o quê? Que o leitor brasileiro lê 1,4 livros por ano e um leitor bretão, na Inglaterra, lê 10,8. E aí você vê que Oxford não está ali, não é à toa que é a diferença de estudo. Você pega em outros países aí 7, 6, os Estados Unidos, se eu não me engano, estava com 5,8 livros por ano. Então a grande realidade é que estão tentando fazer você ficar no TikTok longe dos livros. Reflita sobre isso, em nome de Jesus. Pois bem, pensando em Jesus, nas coisas maravilhosas que ele passou e nas decisões que ele tomou nos momentos de conflito e crise, eu separei 4 aqui rapidamente, só para a gente poder dividir aqui. A primeira que me veio foi logo no começo do seu ministério. Você, leitor da Bíblia, sabe, eu não preciso nem te dizer qual foi o primeiro momento que ele passou, né, de questões milagrosas. Ele estava num casamento. E naquele casamento, de repente, dentro da tradição judaica, você sabe que as festas duravam quanto tempo? 7 dias. E aí a Bíblia fala que logo no começo daquela festa acontece um revés. Qual foi o revés? Acabou o vinho. E aí quando acaba o vinho, o que a Bíblia fala? Que a mãe dele chega para ele e fala: acabou o vinho. E aí, dependendo da linha teológica que você siga, aí você pode ir em lugares muito diferentes. Porque aí alguém vai falar assim: não, como rogaram a ele, é por isso que ele obedeceu. Ok, fica nessa tua linha aí, né? Deus te abençoe grandemente, ok? Mas quando eu paro e me debruço sobre a palavra de Deus, eu vejo em diversas traduções, desde a 1848 até a 1993, diversas traduções, todas elas falam exatamente o seguinte: o que eu tenho contigo, mulher? As mais novas, aí vai falar algumas coisas mais agradáveis, mais tranquilas, um jogo de palavras, mas a de 1848 até de 1993, todas elas vão dizer a mesma coisa: o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é tempo. Traduzindo, não é você, mãe, que vai decidir quando eu vou começar o meu ministério. Te amo, te respeito, beleza, mas isso aqui é uma outra história. Às vezes você fala assim: não, pastor, mas aí na sequência ele fez a multiplicação do vinho. E aí eu fiquei refletindo sobre isso e eu falei: Senhor, então vale a palavra final da mãe? Foi isso? Me explica aí, deixa eu entender isso aqui. E ele me fez abrir o leque na visão e ver a festa, e ver aquela família. Seria uma grande desonra para aquela família, uma grande vergonha para aqueles noivos, e principalmente para os seus pais, aquele episódio. Então eu vou dizer para você que naquele momento ele refletiu e com grande amor para aquela família, ele fez a multiplicação do vinho.
E eu falei, uau, glória a Deus. Diante de situações que nós venhamos a pedir a Ele, mesmo não sendo aquilo que estava programado inicialmente, pode mover com o coração dele e fazer com que ele olhe com um olhar de carinho para nós. Olha essa reflexão, já ficou a primeira chave para você aí. Então, por amor aos noivos, ele olha e fala, cara, eu vou dar uma moral com essa família aqui, não é momento de eu começar não, mas tá perto, então foi o seguinte, eu vou fazer um negocinho aqui para eles aqui, vai e multiplica o vinho, e a história você vê lá em João capítulo 2. Logo na sequência, na história de Jesus, na caminhada dele, Marcos 11 vai dizer o seguinte, ele entra no templo para ministrar e lá ele encontra quem? Ele encontra os chamados vendilhões do templo. Ele encontra os negociantes do templo, aqueles cambistas, aqueles que vendiam animais para o sacrifício, aqueles que trocavam moeda estrangeira pelo dinheiro deles. Foi isso que ele encontrou dentro do templo. Só que ele tinha ido ali para ministrar. Porém, quando ele bate o olho naquilo, o que Jesus faz? Um livro fala que ele pega chicote, no outro não cita o chicote, mas os dois são bem claros. Ele literalmente usa um termo que a gente diz, ele quebra a banca. Só que ele quebra de forma literal, porque ele vai lá, começa a virar e quebrar tudo. Porque ele fala, seu bando de bandidos, vocês estão fazendo a casa do meu pai lugar de negociata. E aqui é lugar santo, aqui não é lugar para isso. Ele quebra, ele vai virando as bancas, virando banca de dinheiro, quebrando gaiola de animal preso. Ele faz um vendaval naquele lugar. Pergunto a você, quem tinha autorizado aquela negociata toda dentro do templo? Você sabe? O responsável macro do templo era o sumo sacerdote. E se alguma coisa acontecer naquele lugar, tinha autorização dele. Então, na verdade, tudo aquilo estava acontecendo com a aquiescência do sumo sacerdote. Se ele toma aquela postura, o que ele vai arranjar para ele? Perguntou para você. O que ele vai arranjar? Ele já começa o ministério dele arranjando um grande problema. E isso o Espírito Santo me trouxe para dividir com essa igreja. Você precisa entender de uma vez por todas que existem situações na história da sua vida que são negociáveis. Faça ou não faça esse milagre, multiplica ou não multiplica esse vinho. Cara, isso vai impactar muita coisa, mas vai trazer grande impacto. Posso começar a semana que vem, começar a semana... Então é o seguinte, cara, você vai ficar comigo. Vou dar essa moral aqui. Vai lá, bota, enche, já está ali, 100 litros, bum, multiplicação do vinho. Água se transformou em vinho. Glória a Deus por isso. Em contrapartida, logo depois, ele entra no templo. E ele vê um sistema montado, e eu vou te dizer que é uma coisa muito bem estruturada, porque muita gente lucrava com aquilo. Até o governador romano levava seu cascalho por aquilo. Tem coisas que já são antigas, né? Não são novas. Toda a corrupção estava toda montada em cima daquilo ali. E se você quiser me perguntar numa quinta-feira que eu te dou aula explicando o que significa isso nos detalhes, agora não dá tempo, mas eu faço com o maior prazer de ensinar o que significava essa venda, essa questão desse câmbio, né? Tudo isso que era montar, quem eram os responsáveis, como funcionava a questão de família e hierárquica que foi montada. Tem toda uma história, com toda uma roupagem por trás daquilo, mas aquilo a gente pode trabalhar numa quinta-feira, ok? Inclusive, se quiser quinta-feira agora, eu paro a aula de Apocalipse e explico sobre isso. Vocês querem? Não? Se quiser eu troco. Não estou engessado, né? Segue Apocalipse mesmo? Então tá bom, quinta-feira agora aula de Apocalipse. Ok? A grande questão é que quando ele vê aquilo, existia a opção dentro do coração dele de negociar? Não. E aí eu chamo você a refletir. Existem coisas negociáveis, existem outras que não. Existem coisas que eu posso parar para ver se eu posso fazer. Outras é agir ao perceber. Aconteceu, você vai lá e age. Jesus nos ensinou isso através das suas atitudes. E eu pergunto, por que você continua negociando coisas que você sabe que tem que resolver? Por que você continua postergando coisas? Não, mas é porque se eu mexer com isso vai dar B.O., isso vai dar um problema. Tem uma tia minha que se eu falar, meu Deus, ela é amigona da minha mãe, se eu mexer, isso vai dar problema em família, não sei o que, meu primo vai parar de falar comigo, mas isso aqui está ferindo o Evangelho.
Isso está ferindo a palavra de Deus. E eu estou fazendo de conta que não estou vendo. E as pessoas todas olham para mim e falam, e aí, crente, como é que vai ser? Está fazendo de conta que não está vendo? E estão sujando o nome de Cristo, jogando lodo na cruz de Cristo, e você está o quê? Não, pelo bem da família. Deus sabe que o que eu estou fazendo é tentando unir a família. E é por isso que eu faço de conta. Será que realmente é momento de negociar? Ou Deus está esperando que você seja um atalaia no meio da tua casa? Aí depois você quer viver milagre e não sabe por que não vem. Depois você quer dormir a noite toda, tem demônio andando dentro da tua casa e você não sabe o que está acontecendo. Ah, foi só sonho. Será que foi só sonho ou Deus está te mostrando? Eu não vou nem falar para o pastor que eu estou vendo demônio dentro de casa, porque senão ele vai brigar comigo, ele não vai brigar com o demônio. Porque ele vai pegar a espada e vai assim, vai lá e mata ele. Vai lá e bota ele para correr. E na verdade não, eu quero um pai de santo gospel que vai lá e expulsa ele para mim. Só que aqui não funciona assim. Em outras religiões funciona. Você paga um trabalho e ele vai lá e faz por você. A palavra de Deus diz que nós somos chamados para se mover, para fazer o nome dele. Nós somos exército de Cristo. Amém, igreja? Amém. Você é exército, você é guerreiro e guerreira do Senhor. Você foi chamado, você tem capacidade, tem unção para tal. Talvez o pastor não saiba como agir nessa situação. Então tem homens e mulheres capacitados nessa igreja. E eu agradeço a Deus por isso, para te conduzir para a vitória. E posso dizer, dependendo da situação que você esteja, você pode ter certeza que eu estou aqui para te ajudar. Amém? E isso é maneiro. Mas eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para fazer por você. E aí talvez seja a grande reflexão que a palavra de Deus traz para nós. Que em nome de Jesus, você faça a libertação da tua casa. Porque o Senhor tem falado no meu coração, tem gente opressa dentro da igreja. Demônio está entrando na casa de alguns irmãos e eles não estão fazendo nada por isso. É aí a hora que vocês tinham que falar misericórdia em coro. Eu estava esperando isso. Pois bem, misericórdia. É hora de mudar. Deus fala não é para envergonhar, Deus fala para nos acordar. Amém, igreja? Amém. E tu vê que eu não estou falando o nome, eu sei que Deus falou comigo. Mas eu estou aqui falando de um tanto aspecto, para que todos nós possamos tomar as decisões acertadas. Nós muitas vezes negociamos pequenas coisas e nós estamos vendo o inimigo ganhando território dentro da nossa casa. Os nossos filhos não dormem, a saúde não falta, o remédio de mesolida parece que pasta de dente, não sai da tua casa. Meu Deus do céu. Anti-inflamatório, farmacêutico já até te conhece. Quando você passa lá, não, já bota 10% de desconto para ele que você quer da casa. Mas misericórdia mesmo. Já está conhecido. O entregador está com pena de você, nem te pede gorjeta, ele está te dando gorjeta. Pô, outra caixa, cara. Esse negócio está caro. Não vou nem cobrar entrega, não. Porque é a casa do fulano. Já estou acostumado a ir lá. Não quero cobrar mais, não. Pode fazer de graça aí. Está por minha conta. Eu quero ajudar ele também. Nós somos servos do Deus Altíssimo e o Senhor nos chama para viver milagre, viver sobrenatural. Pastor, você está dizendo que a gente não pode ficar doente. Existem situações que acontecem para justos e injustos. Um dia desse eu saí aqui, fazer minha caminhada depois de uma quinta-feira. A temperatura deve ter descido quase 10 graus, eu não tinha me tocado disso. E aí quando eu cheguei lá na esquina, eu olhei e falei, cara, eu não vim preparado para essa temperatura, mas agora vamos embora. E aí quando eu cheguei em casa, eu estava muito suado. E aí só no ato de eu tirar o casaco já dentro de casa, o choque térmico já foi suficiente para o quê? Gripar. Foi espiritual? Não, eu estava muito quente, eu estava mal agasalhado, tirei a roupa fora do banheiro, pronto, 2 e 2 é 4. Colhi a consequência da minha atitude. Falei, pô, de uma próxima vez eu não vou dar esse mole. Se eu quiser caminhar, eu vou botar ali um casaco mais grosso no carro, e aí eu boto meu casaco e faço minha caminhada. Glória a Deus. Eu não vou deixar de caminhar por causa disso. Olha só a profundidade. Porque eu sei a importância de fazer a caminhada. Tem mais calorias aqui daquele lanche maravilhoso que a gente faz. Aleluia. Pois bem, me permita seguir. A gente começou falando do tanque de Siloé, o tanque de Jacó. Sabe, o tanque de Jacó tem uma coisa muito interessante. A primeira pergunta que eu te faço é: que horas foi o encontro de Jesus com aquela mulher? Isso aí já fala algo muito profundo. Foi ao meio-dia. Que horas as mulheres saíram para pegar água? De manhã cedo. O sol nascia, os homens saíam para a labuta
as mulheres saíam para pegar água. E saíram cedo porque a gente precisa lembrar que lá é região desértica. De manhã cedo, tá tipo Bangu, 32, 33. Meio-dia, tá tocando 50. O negócio é sinistro. É muito quente. Mas aqueles homens estavam no meio de uma jornada, e aí eles param para descansar, para dar uma refrescada, beber uma água e comer alguma coisa. Só que aquela mulher estava sozinha, indo buscar água, exatamente no horário onde não tinha ninguém. E eu pergunto a você, por que aquela mulher estava indo naquele horário? Porque ela tinha toda uma história complexa na vida, onde ela estava fugindo das pessoas. Porque se ela fosse no horário que as outras mulheres estavam, ela sabia que seria julgada. Então ela prefere o calor causticante sobre a sua cabeça, mas ir num momento que ela vai ficar sozinha. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, por que você está decidindo ficar sozinho? Por que você está fugindo dos seus pastores, fugindo dos seus amigos? Por que você não sai mais? Por que você não para mais para bater um papo? Por que você não vai mais comer um sanduíche? Por que você está permitindo que essa vergonha pela situação que você está passando te esconda, faça você parar? Então, em nome de Jesus, volte para o convívio, volte para a comunhão plena, volte para o relacionamento interpessoal de pessoas saudáveis, porque isso vai fazer muito bem a você. Amém? Amém, internet? Amém. Pois bem. Só que tem uma reflexão legal nisso aí. Jesus começa a conversar com aquela mulher e ele vai trazer a questão de ser água da vida. Ele faz uma parafrase com aquela mulher fantástica sobre como você me dá água se você não tem de colher. Ele fala, você se soubesse quem eu sou, eu te daria água de beber, mas uma água diferente, uma água que vai te suprir plenamente. Sabe, quando a gente pega nos evangelhos sinóticos, a gente vai ver que essa conversa foi um pouco mais além e ele começa a revelar algumas coisas sobre a vida daquela mulher. Sabe, aquela mulher fica maravilhada com o que viveu, maravilhada com o que experimentou. Muitas vezes, quando você recebe coisas diferenciadas, você não consegue se calar. E isso que é lindo no Evangelho. Pessoas que vivem milagres, como esse exemplo que o Diácono Kleber trouxe aqui, aquela pessoa estava testemunhando anos depois e ele pôde replicar o testemunho. E assim aconteceu, aquela cidade não se dava com o judeu, mas diante do que Jesus fez na vida dela, ela fez questão de ir lá e falar assim, cara, vocês têm que conhecer ele, tem alguém muito especial lá. E ela começa a anunciar de uma forma efusiva, porque ela foi tocada pela profundidade do Evangelho. Sabe? Muitas pessoas estão confundindo uma característica de Jesus. Jesus é muito, muito, muito inclusivo. O Evangelho é inclusivo. Mas o Evangelho é tão inclusivo quanto ele é transformador. Ele fala, vinde como estás. Ele chega para essa mulher nesse exemplo clássico e fala, vem cá, mulher. Vem para perto de mim. Vem cá que eu quero fazer algo por você. Eu quero fazer algo em você. Mas muitas pessoas têm parado exatamente aí. Eu quero que Jesus faça algo por mim. Eu quero que Jesus faça algo em mim. Mas esquece o terceiro viés, o terceiro tripé que sustenta o Evangelho. Porque eu preciso chegar e falar assim, eis-me aqui, envia-me a mim, traduzindo. Eu quero que Jesus faça através de mim. Essa é a grande questão e a principal delas. Você já recebeu a salvação, você já recebeu a libertação, você recebeu cura muitas vezes. A pergunta é o que você está fazendo no terceiro tripé. Você está permitindo ser canal de bênção para outros? Você está permitindo que a sua história chegue a outros? Você está permitindo que você seja abençoador de outros, assim como você foi abençoado? Ou será que você é pura e simplesmente um consumidor? Porque se você é um consumidor, eu quero em nome de Jesus te convidar a mudar a história da sua vida. E refletir que nós fomos chamados para sermos pregadores da palavra, amém, abençoadores de vida, libertadores dessa história, das histórias de opressão que nós estamos vendo ao nosso lado. Nós somos sal nessa terra. Traduzindo, nós temos que fazer diferença, porque se o sal não salgar, o que a Bíblia fala que vai acontecer com ele? Ele vai ser lançado fora, porque não tem proveito para nada. Eu realmente não quero estar no lugar de muitas pessoas que acreditam que uma vez aceitaram a Cristo e agora está tudo, colheu, recebeu bênção. Minha esposa fala uma coisa muito fantástica.
quando ela escuta história de milagre, ela chega a ficar arrepiada. Porque ela fala com muita propriedade. Nós somos responsáveis pelo milagre que nós recebemos. Sabe, você talvez não conseguia respirar, você não conseguia engravidar, você não conseguia um monte de coisa, você estava com câncer, você estava, meu Deus do céu, está passando outras coisas, não vou nem falar o nome aqui. Você estava com AIDS e Deus te curou, e o que você está fazendo com isso? Não, curtindo. Fiz uma tatuagem, Jesus, no meu braço, pronto. É o que eu estou falando. Eu não mostro aqui, o que houve? Você foi curado? Mostrei que na tatuagem, Jesus. É isso que você está fazendo? Será que isso é suficiente? Ou será que existe muito mais que Ele quer fazer através de você? E o mais interessante é que talvez você não tenha entendido uma equação, mas eu vou explicar com o maior carinho. Que quando a gente permite ser usado pelo Senhor, as maravilhas que nós recebemos são muito maiores do que pura e simplesmente as que estavam no passado. Porque quando nós nos envolvemos no Senhor, nós vemos coisas acontecerem de uma forma extraordinária. Quando nós andamos no caminho do Senhor, nós temos experiências cada vez mais lindas. E de novo eu falo, eu estive à beira da morte, mas eu vou te dizer que a experiência que eu tive de ouvir o Senhor falando comigo, que estava devolvendo o fôlego de vida naquele dia. Porque quem não sabe a história, eu conto rapidamente dizendo o seguinte: eu estava na maca do hospital, aqui no Hospital no Galeão, e minha pressão já estava 5/2, já não estava mais sem pulsação. Eu até brinquei de algumas vezes, tinha um enfermeiro do meu lado com aquele negócio de choque, babando, doido para dar. Acho que ele nunca tinha usado aquele negócio, ele estava doido para dar uma carga no meu peito, e tipo assim, aquele peito gigante na frente dele. Ele falou assim: não vou errar, mano, né? Eu posso até tremer aqui, que eu vou acertar algum lugar, porque tem homem na maca toda aqui. E ele tem aquele negócio ali: pode dar o médico, calma, administra isso, faz aquilo. E ele aqui, ó. E o cara carrega, ele tá carregado. Eu falei: esse cara tá doido pra me dar um choque, cara. Eu morrendo, carioca é uma raça, né? Carioca não perde a piada nem morrendo. E eu falei: quer me dar um choque, né? Tu tá doido pra me dar um choque. Já ficando, já. E minha mulher chorando do lado, e eu fico quase com um choque. Como é que é engraçado, né? Às vezes a gente não se toca do que realmente está acontecendo com a gente. Eu morrendo, preocupado com o choque. Esse negócio vai queimar, esse negócio vai queimar. Esse negócio vai doer, cara. Meu Deus do céu. Melhor morrer antes de tomar esse choque aí, porque vai doer mesmo, né? Pelo menos eu sei pra onde eu tô indo, eu tô com as contas, tô com as dívidas pagas, sabia? Tá na vida da Santa Ceia. Meu amigo, o dia que eu ia morrer foi a coisa mais fantástica. Eu vou pra Santa Ceia, bem com a minha mulher, bem com a família, bem com todo mundo. Na hora de entregar o pão nasceu, o Senhor me toma em profecia, eu entrego a profecia para uma pessoa que era do lesbianismo. Essa pessoa, por causa dessa palavra, foi tocada, se converteu depois. Glória a Deus. Sinto a presença de Deus, entrega aquilo ali, começa a chorar copiosamente a presença do Senhor, toma a igreja, sai dali, sou internado, estou à beira da morte. Cara, pode levar, meu amigo, tô como? Tô com mil escolhas no céu, tá 900 e pouco, tô quase tocando em 1000. Melhor momento. Amanhã eu não sei, vai que eu dou uma vacilada, né? Hoje eu tô bem, meu amigo. Mansão celestial para mim. Mas eu lembro que naquele momento eu fiz uma oração pedindo: Senhor, quando eu for, eu só quero te pedir uma coisa. Dá um marido melhor para minha esposa do que eu fui. E que ele seja um pai melhor para minhas filhas do que eu fui. E eu virei pro lado para partir, porque o oxigênio já não entrava mais não. Naquele momento, eu olhei para minha esposa lá de cá e virei para lá de cá para ela não ver eu fechar o olho. E ela chorava copiosamente. E eu escutei o Senhor falando: seja você esse marido, seja você esse pai. Naquele momento, meu coração voltou a bater. Igual naqueles filmes que a máquina já estava voltou a dar um pico. E eu lembro que o médico gritou, o enfermeiro gritou: tá, voltou. E aí, porque não tinha uma equipe médica, que foi justamente, estavam 2 equipes médicas, foi na hora da rendição que eu cheguei lá, né? Então tinha gente, meu Deus, você estava parecendo filme, cinema, tinha gente para tudo que é lado. Naquele momento eu voltei. E eu vou te dizer que eu nunca mais fui internado. Glória a Deus. Aleluia. Até hoje eu lembro dessa palavra. E até hoje eu lembro para ser esse marido. E eu lembro de ser esse pai. Amém, minha filha? Sabe, eu queria aproveitar e dizer uma coisa para vocês duas. Porque a outra pegou o mistério, pode pegar e abraçar.
Eu só peço perdão se em alguns momentos eu deixo de dar atenção para vocês, por estar dando mais atenção à obra de Deus. Mas é porque isso é inegociável. Amém? Porque eu entendo que eu preciso priorizar minha família, mas eu não posso negligenciar o meu ministério. E isso é um equilíbrio muito fantástico que eu convido vocês a refletir. Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar do meu ministério. Mas pastor, nosso primeiro ministério é a nossa família. Sim, mas cuidado. Porque tem gente que está dando 90% para a família e 10% para o ministério. Mas não é essa a equação, não. A gente tem que colocar em primeiro lugar a família. Mas em lugar nenhum está escrito: se eu cuidar 100% da família, está abonado 100% do meu ministério. Isso não tem alicerce bíblico. E o mais legal, e aí, quando eu vi Deus falando, uma pessoa aqui especial, eu achei lindo aquilo, né? Quando falou, me coloca em primeiro lugar. Achei lindo aquilo, lindo. Muito lindo quando Deus fala com a gente. Me coloca em primeiro. Nada mais é o teu primeiro lugar. Eu sou o teu primeiro lugar. Traduzindo, Deus estava falando, abandona a tua família, abandona tudo. Não era isso. Mas seja o que você for fazer, dosa sempre quem é o primeiro lugar na sua vida. Amém. Glória a Deus. E sabe, eu quero terminar essa ministração dizendo para você, Jesus é inclusivo, mas Jesus é transformador. Que em nome de Jesus, Ele possa transformar a história da tua vida. Que você possa receber milagres da parte do Senhor. Onde eu já profetizo hoje que haja cura sobre o teu corpo físico, que haja cura sobre as suas emoções, que haja libertação do teu espírito, porque esse demônio tem que sair em nome de Jesus. Amém. Você estava escondido por muito tempo, mas você está sendo visto. E eu estou dando ordem que você saia em nome de Jesus. Que você saia e não entre nesse lugar. Você sabe que eu estou vendo. Não entra. Em nome de Jesus. Não entra. Eu não te dou autorização para entrar. Saia. Bata em retirada do galeão em nome de Jesus. Sabe? Deus é maravilhoso. Tem feito coisas maravilhosas. Eu te digo que isso é só o começo. Só depende que a gente coloque Ele em primeiro lugar. Eu chamo você a fazer exatamente isso. Coloque Ele em primeiro lugar. Sabe, eu ia terminar essa mensagem, ia descer, ia começar a ceia. Mas isso é um ato continuado. E o próximo tópico, que já segue para a ceia, vai falar exatamente sobre mais uma experiência que Jesus teve. E essa última experiência que eu queria dividir hoje, são muitas, né? Seria loucura tentar uma mensagem, falar toda a história de Jesus. Mas entre essas que eu citei, tem mais uma que eu acho extraordinária. E que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração de ontem para hoje. Sabe? Jesus viveu maravilhas no nosso meio. Fez maravilhas no nosso meio. No momento do tempo, quando alguns poderiam falar, mas ele podia ter negociado, ele podia ter pego mais leve. Sabe o que aconteceu? O texto fala que na sequência dele ter quebrado a banca, ele pega os coxos, cura os coxos, e todo mundo é curado. Traduzindo, não houve como questioná-lo, porque o poder de Deus se manifestou através da vida dele. E é isso que eu quero convidar você a viver. Quando a gente não negocia certas coisas, a consequência disso é viver sobrenatural. Jesus provou isso, ele quebra a banca, na sequência ele cura coxos. Ele sai curando um monte de gente naquele tempo. Ah, mas aí o sumo sacerdote vieram botar ele em xeque, meu amigo. A própria população que estava à volta falou assim, chega devagar. Ele quebrou, está fundamentado na palavra. E ele curou um monte de gente. Então chega, mas chega devagar. Não toca nele não. Porque ele é um ungido do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você se manifesta na presença e na unção do Senhor, os próprios ímpios, sabe o que eles fazem? Não toca nele não, porque ele é homem de Deus. Não toca nele não, porque ele é homem de Deus. Ele é ungido. E olha que interessante, hein? Eles não falam, não toca nele não, porque ele é pastor. Não toca nele não, porque ele é diácono. Não. A fraseologia é, eles te tiram, te analisam, te esquadriam e falam. Ah, ele é um pastor dali, ele é daquela igreja ali. Ele é lá da igreja. Ele é lá da igreja.
Mas quando eles te veem de uma forma diferente, eles fazem o quê? Calma aí. Esse cara aqui, essa mulher, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Então já começa a conversa, tipo assim, pisa devagar, porque é ungido do Senhor. É muito interessante isso. Eu tenho centenas, posso dizer quase que milhares de histórias para alicerçar isso que eu estou falando. E eu sei que muita gente aqui também tem. A história de Jesus se passou. Os anos se cumpriram no seu ministério. Ele vai e celebra a última Santa Ceia dele. Ele fala, é a última vez que eu estou fazendo isso com vocês aqui nessa terra. Mas não se preocupe, na eternidade a gente vai fazer isso. Sabe? Você não tem ideia de como aguarda essa ceia. Fico imaginando o que vai ter naquela mesa. Cara, tem uns negócios gostosos aí que a gente já comeu. Eu fico imaginando, cara, quando a gente eu vou fazer isso aqui, isso vai ter no banquete do Senhor Jesus, cara. Eu tenho certeza que isso aqui é muito gostoso, cara. Vai ser maneiro. Porque ele fala que ia preparar morada para nós. E para celebrar, ele ia fazer um grande banquete para a gente poder sentar junto para comemorar aqueles que venceram. Sabe, ele não falou para comemorar com toda a igreja, ele falou para comemorar com aqueles que venceram. Eu quero ser um desses vencedores de você. Que nós possamos lutar para estarmos nesse grande banquete. E esse é o sonho dele, encontrar cada um de nós naquele grande dia. E ele deixou o seu Santo Espírito para justamente nos ajudar a lutar e vencer. A mesmo que os dias sejam maus, a nos levantarmos todos os dias e falar, Senhor, tem uma bomba à minha frente, mas me ajuda a lutar, me ajuda a vencer. Seja comigo nessa caminhada. Eu sozinho já tentei e não estou conseguindo, mas eu sei que com o Senhor, a coisa vai ser diferente. Eu sei que tem muita gente aqui que já viveu sobrenatural e sabe o que eu estou falando. Mas eu quero dizer que isso seja só o começo da história do ministério, porque tem muito mais separado para você. Tem muito mais separado para você. Mas depois da celebração da ceia, Jesus foi preso, Jesus foi torturado, Jesus foi machucado. Sabe, eu comentei aqui na quinta-feira, no primeiro capítulo, no primeiro episódio do estudo do Apocalipse, sobre aquele Jesus de olho azul que botam em alguns quadros, né, de cabelo com escovinha. Aquilo é um absurdo. Aquilo é uma falta de respeito. Aquele Jesus crucificado, né, sarado, né, aquilo é falta de respeito, meu amigo. Aquilo é brincadeira do inferno. Porque a palavra de Deus fala que ele foi torturado, que ele foi chicoteado com azogue, se eu não me falo o nome. Você sabe o que é isso? É chicote de 7 pontas com ponta de osso. Quando eles pegavam o osso, eles amarravam o chicote de couro. Além de chicote de couro, quem já apanhou de cinto, sandália de couro, sabe o que eu estou falando. Só quem viveu vai entender o que Jesus passou um pouquinho. Né? Quem geração nunca tomou uma sentada, não vai ficar só pensando. Não, Candão, nunca apanhou de cinto. Aquela sandália do inferno que vem lá em Pernambuco, aquela sandália de couro cru com água solada de caminhão, que eu ficava, vai bater com qual lado? Eu vou bater com o lado do caminhão, vai bater com a borracha. Daí eu não sabia, não, a gente aprontou demais. Aí quando virava a sandália, eu falei assim, não, vai apanhar com couro, cara. Couro cru, o negócio era sinistro. Mas glória a Deus, porque nós vencemos, estamos aqui, igreja de pé, da igreja, glória a Deus, amém. Jesus não apanhou de sandália de couro, não. Foi de chicote de couro. E na ponta dele tinha 7 pontas. E ossos, pedaços de osso. Porque quando eles davam a chicotada, a dentro da lambada, o osso gravava na pele. E quando eles puxavam, vinha rasgando. É isso que aconteceu. Esse foi o sofrimento de Jesus por mim e por você. Porque aquelas chicotadas eram nossas, não eram dele. Ele apanhou sendo inocente. A pele dele foi lacerada. E aí eu comentei que tem um filme de Jesus que foi feito pelo Mel Gibson, que aquilo ali traz o mais perto de uma realidade possível. E essa semana eu vi essa imagem. E eu falei, é aquilo ali. E quando eu vi aquela imagem, eu tinha comentado, eu vi a imagem
na sexta-feira, não foi isso? Eu falei, aquilo que eu comentei ontem, aquela imagem ali. E aí quando eu vi os sulcos na pele rasgada pelos ossos, aí o Espírito Santo falou, ministra a minha igreja nesse domingo. Que Jesus ajudou milhares de pessoas. Ele curou milhares de pessoas. Ele restaurou as pernas de milhares de pessoas. Mas naquela hora, os sulcos na pele dele, o rasgado na pele dele, eram reais. E quando ele bota aquele tronco de madeira em cima das feridas, teve uma hora que ele não aguentou mais. Noite virada, apanhando a noite toda, sofrendo, sendo humilhado, sendo cuspido, sendo maltratado, tomando varada, tomando chicotada. E agora pega ele para carregar aquele tronco de árvore, alguns falam entre 20 e 30 quilos, por quilômetros a fio. E tem uma hora que ele não aguenta mais e ele cai. Ele perdeu as forças. Só tem um problema. Se tivesse chegado ao Gólgota, eu e você não estaríamos aqui. Por mais dolorido que fosse, ele sabia que precisava cumprir aquilo, mas as forças humanas dele acabaram. E nessa hora acontece uma coisa extraordinária que pouca gente fala. O centurião olha para aquela multidão em volta, que estava só assistindo como se fosse um filme no cinema. Aquela que era a morte mais cruel do Império Romano, que era de crucificação, onde você era vergonha pública, levado em todo o caminho principal para as pessoas verem você, para você ir passando a vergonha até chegar lá no alto e lá ser crucificado. E ele olha aquele monte de gente morena da Palestina, e no meio daquela multidão tinha o quê? Tinha um negro. Tinha um sirineu, um africano. Sabia disso? E aí eu fui, mas você não passou, eu falei assim, você que é o diferente. E qual é a complacência física normalmente do negro? É o quê? Mais forte, mais musculoso. E eu imagino que a escolha tenha realmente a ver com isso. Você fala, se foi revelação, foi uma sensação que eu tive. Isso escrito no engano. Ele falou, você. E ali ele fez uma adaptação de uma lei que existia em Roma, que era a lei da milha. Que o romano, quando carregasse um peso, indo para que lado fosse, ele passasse por alguém que era de alguma cidade, que era escrava de Roma, era obrigado a carregar o peso uma milha. E ele vai e faz uma adaptação da lei ali e fala, você que é fortinho aí, você é fortinho, marombeiro? Então você, pega aqui essa coisa aqui, carrega para ele. E o Espírito Santo falou. Jesus, naquele momento, experimentou de uma das leis mais principais que ele ensinou, que é a lei da semeadura. Quando a gente cuida de pessoas, quando a gente traz gente pra gente, perto da gente, quando a gente faz amizades sinceras, quando a gente apoia, quando as pessoas estão em dificuldade, quando a gente liga, quando a gente senta no chão da casa, quando a gente divide um prato de comida que a gente tem. Lá na frente, quando a gente está sentindo dor, pode estar machucado, pode estar ferido, vai ter sempre alguém para cuidar da gente. Mas se você está decidindo viver uma vida egoísta, sozinha, dentro do teu palácio, pode ser que naquele dia que esteja doendo demais, ninguém se preocupe com você. E o Espírito Santo me autorizou a dividir isso com a igreja. O que você tem feito com seus amigos? Você vai editar isso e eu vou ter que perguntar o que você tem feito com os seus diáconos. O que você tem feito com os seus pastores? Será que você só usa eles quando precisa? Ou será que você tem um relacionamento de amizade com eles? Eu falei, sim, isso é forte. Ele falou, divide isso com a igreja, para o bem deles. Porque hoje eu moro na rua Sargento Otávio Sodré. Mas o Senhor falou que vai ter momentos que eu não vou morar mais lá. E aí de repente alguns vão falar assim, poxa, eu queria ter tido mais tempo com o meu pastor. Eu queria ter tido mais tempo com o meu apóstolo. Sabe,
sabe que eu não sou fã de Instagram, né? Não sou fã de redes sociais. Mas ontem eu me peguei no Instagram, aqui, aí tá aí. Tinha que estar naquele negócio de controle semanal, deve ter lá uns 8 minutos de Instagram. Foi ontem. Alguém mandou um link pra mim, eu cliquei. Só que quando eu cliquei, eu passei o próximo. Quando eu passei o próximo, entrou isso, eu falei, é de Deus esse negócio aqui. Como é que é o negócio que a mulher falou lá? Ah, lembrei. Eu queria terminar essa ministração essa noite dizendo, né, parafraseando essa pessoa do Instagram, que ela disse o seguinte: você diz que não tem tempo, mas você só não tem tempo para quem não é importante para você. Olhei aquilo e falei, ai! Eu agradeço a Deus, porque eu tenho atendido a todos que têm me chamado nessa igreja. Alguém aqui reclama, me pediu ajuda e eu fiz corpo mole, não quis ajudar? Pode falar agora que eu peço perdão no nome de Jesus. Alguém que me chamou para ir na sua casa, para orar, para ajudar, para aconselhar, eu estou aqui publicamente abrindo essa oportunidade. A gente só não tem tempo para quem não é importante para nós. Essa frase é de uma ímpia, eu guardei e falei, isso aqui Pois bem, eu termino nesse momento, iniciando essa Santa Ceia do Senhor, chamando você a refletir sobre o que você tem feito da sua vida. E não somente com a sua vida, o que você tem feito com os relacionamentos que Deus tem te dado. O que você tem feito com a igreja. Será que você tem dado mais importância às amizades do mundo do que às amizades aqui dentro? Será que você tem achado muito mais interessante ser curtido lá do que aqui? Foi uma reflexão. Porque na hora que a cruz ficar pesada, pode ser que aquelas pessoas lá que estão dando like não carreguem para você. Amém?